Boa tarde, você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. Começamos essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo. Retorno do horário de verão ganha apoio de entidades do setor elétrico. Programa interrompido em 2019 já vinha sendo defendido por empresas de serviços e shoppings. Estadão. Fiocruz entrega 1.700.000 doses de vacina da AstraZeneca nesta terça-feira. O Ministério da Saúde ainda não detalhou quando os imunizantes chegarão aos estados. A entrega de vacinas havia sido interrompida pela Fiocruz por falta de insumos para a produção. Valor econômico. Petrobras diz que só aplica movimentos estruturais ao preço. Banco Central vê repasse muito rápido. Silvio Luna admite que a falta do dólar em relação ao real afeta os preços das commodities como o petróleo e o gás natural. E por fim, o Globo. Milhares de afegãos protestam em Kandahar contra despejos ordenados pelo Talibã. Cerca de 3.000 famílias seriam afetadas, majoritariamente parentes de generais reformados e outros integrantes das forças de segurança afegãs. Na França, a vacinação contra a Covid-19 será obrigatória para os profissionais da saúde. A medida afeta 2.700.000 pessoas e enfrenta resistência por uma minoria. A partir de quarta-feira, os profissionais da saúde e cuidados da França serão obrigados a se vacinar contra a Covid-19. Uma minoria se opõe à medida e protestos já foram registrados. Os trabalhadores de hospitais, lares de idosos e os auxiliares de vida, entre outros, poderão ser suspensos de emprego e salário se não tiverem recebido ao menos a primeira dose. Esse grupo soma cerca de 2.700.000 pessoas no país. O presidente francês Emmanuel Macron estabeleceu o prazo de 15 de setembro a 2 meses. Segundo as autoridades, 12% dos funcionários de hospitais e lares de idosos ainda não haviam se vacinado há uma semana. Mais de 115.000 pessoas morreram na França por causa da Covid-19, segundo as autoridades sanitárias. Quase 70% da população já completou seu esquema de imunização. Um número crescente de países como Grécia, Itália, Hungria, Austrália, Canadá e Gâmbia, entre outros, impõem a vacinação contra a Covid-19 em determinados setores, como saúde, turismo e administração. Um dia depois de receber o presidente da Síria, Vladimir Putin foi afastado após ter contato com pessoas infectadas pela Covid. O líder foi submetido a um teste de detecção do coronavírus, mas o resultado ainda não foi divulgado. O presidente russo Vladimir Putin recebeu o mandatário sírio Bashar al-Assad na segunda-feira. Durante a reunião não anunciada em Moscou, Putin condenou a presença de tropas estrangeiras na Síria sem a aprovação de Assad. O principal problema, a meu ver, é que as forças armadas estrangeiras permanecem em certas regiões do país sem a aprovação das Nações Unidas e sem a sua permissão. Putin saudou os esforços conjuntos da Rússia e da Síria, que devolveram a vasta maioria do território sírio ao controle do governo. Mas a surpresa veio nessa terça-feira, um dia após o encontro com Bashar al-Assad. O Kremlin anunciou que Putin vai se isolar após casos de Covid-19 serem registrados entre pessoas próximas a ele. O líder agora deve respeitar um regime de auto-isolamento, mas o período de afastamento não foi informado. O porta-voz russo, Dmitry Peskov, destacou que o presidente está em perfeito estado de saúde e já foi vacinado. Vladimir Putin foi submetido a um teste de detecção do vírus, mas o resultado ainda não foi divulgado. O mandatário russo cancelou a participação presencial em uma cúpula regional no Tajiquistão. Ainda na Rússia, a justiça condenou o Facebook e o Twitter a mais multas em meio a uma ofensiva contra as gigantes americanas da internet, acusadas de interferência na corrida para as eleições legislativas desta semana. Guerra contra a influência das redes sociais na véspera de eleições. A Rússia condenou os gigantes da internet, Facebook e Twitter, nesta terça-feira, a mais multas em meio a uma ofensiva contra as plataformas americanas.
Já condenados várias vezes por se recusarem a remover conteúdos, apesar das ordens de Moscou, o Facebook e o Twitter foram multados em 245 mil euros e 58 mil euros, respectivamente, por um tribunal da Rússia. Já o aplicativo de mensagens Telegram, fundado pelo russo Pavel Durov, foi multado em 105 mil euros. Os americanos Facebook, Twitter e Google são acusados de má moderação dos conteúdos, principalmente políticos, e foram questionados diretamente pelo presidente Vladimir Putin. Há vários meses, a Rússia reforça o cerco às redes sociais estrangeiras, já que o movimento de oposição do principal crítico do Kremlin, Alexei Navalny, tem um grande público online. Moscou acusa as empresas de terem deixado passar conteúdo de apologia às drogas e ao suicídio, além de não retirarem publicações que convocam manifestações a favor da oposição. A ofensiva de Moscou se acentua com a aproximação das eleições legislativas marcadas para 17 a 19 de setembro, sem a participação de Navalny, preso desde janeiro. O uso das redes sociais em campanhas políticas tem tido algum sucesso nas eleições locais desde 2019, sobretudo em Moscou. E na madrugada desta terça-feira, o furacão Nicholas tocou o solo do estado americano do Texas e já ameaça com chuvas perigosas e inundações. As informações foram divulgadas pelo Centro Nacional de Furacões. Nicholas, que ganhou força de furacão de categoria 1, tem ventos de 120 km por hora e deve provocar até 45 centímetros de chuva na região de Houston, a maior cidade texana. Chuvas fortes, ventos intensos e tempestades ciclônicas estão previstas para áreas da costa central e norte do estado americano do Texas. O Serviço de Meteorologia informou que o volume de água pode provocar inundações repentinas e, inclusive, fatais para grande parte da costa do Golfo do México. Caso siga a trajetória prevista, o olho do furacão deve passar pelo sudoeste da Louisiana na quarta-feira. O centro pediu à população que adote todas as medidas de proteção necessárias e fique atenta às instruções das autoridades. A iminente chegada da tempestade provocou o cancelamento de muitos voos em aeroportos da região. O canal de navegação do porto da cidade também foi fechado. Essa edição termina aqui. Obrigada pela companhia. Ótimo início de noite. Tchau. Não sei se esse, mas tem as gravações.